Olá pessoal, vamos continuar então com a quinta aula do nosso mini curso de economia doméstica. No final do quarto vídeo, eu me precipitei e falei que essa já seria a nossa última aula. Não é. Nós teremos essa que é a quinta aula e teremos ainda a sexta aula que será a aula final. Bom, desperdício é um assunto que nós devemos levar muito em consideração dentro da economia doméstica. Por quê? Desperdício são gastos que não geram bem-estar. Eles não estão ligados às necessidades ou aos nossos desejos. Por exemplo, de desperdícios. Esquecer uma luz acesa, né? Uma multa através de um esquecimento, devido ao esquecimento de pagar uma conta, comprar algo e não usar. Tudo isso é encarado como um desperdício. E dentro da economia doméstica, como dentro da nossa vida em geral, não é bom. Supermercados, para compras em supermercados, tem algumas táticas, né, alguns detalhes que devem ser levados em consideração. Por exemplo, comprar de 15 em 15 dias, né, fazer uma compra mais espaçada, evita você comprar coisas desnecessárias. Não vá com fome ou com pressa, né? É interessante que supermercado não tem relógio, né? Eles não colocam um relógio, justamente para você não ficar olhando a hora e ter aquela sensação que está atrasado e fazer as compras correndo. Bom, feira, sacolão, né? A gente deve ter sempre o cuidado de comprar verduras, frutas e legumes da época, porque eles saem mais em conta, estão numa condição, né? Pode ser até melhor, porque tem bastante oferta ali naquela época. Então é interessante ter esses cuidados. Pessoal, em relação ao cuidado com a água, para evitar o desperdício, é muito interessante. Por exemplo, quando vai regar jardins e plantas, se a gente usar essa água, aproximadamente nós gastaremos 186 litros de água, né? É uma quantidade considerável. E dê preferências para plantas como bromélias e cactos, que vivem em condições mais secas. Usar, né, de regar jardim e plantas de manhã ou de noite. Usar aqueles guichos, tipo um revólverzinho na mangueira, isso ajuda muito. Molhar a base da planta e não as folhas, né, e aproveitar também a água da chuva. Outra dica também é ao lavar roupa. A gente pode vir a ter uma grande economia de água se a gente lavar todas as roupas de uma vez só e reaproveitar aquela água, né, para jogar numa calçada. Isso é muito interessante. Um dado também que é interessante: a descarga sanitária ela gasta de 6 a 10 litros de água a cada descarga, né? Isso depende de marca e tal, mas tem essa média. Então, assim, ter muito cuidado também ao usar o vaso sanitário. No banho, nós temos ali o dado de 3 a 4 litros de água por minuto. Então, assim, imagine quem fica 30 minutos em um banho ou mais, o tanto de água e energia também que é gasto, talvez de forma a desperdiçar. Ensaboar, escovar os dentes com chuveiro desligado, e tem também, né, aquela prática de fazer xixi durante o banho, né? Alguns estudiosos, tem alguns estudos que mostram que não traz problema para a saúde e é uma economia de água. Calçada, o ideal seria não molhar, não gastar água com calçada. Tudo bem, se tem uma obra do lado da sua casa e ficou muito sujo, claro que você vai jogar uma água ali para tirar toda a sujeira, mas ao invés de varrer, usar água não é uma atitude muito saudável. E usar aquelas telinhas nas torneiras ajuda na economia de água. E também, quando estiver lavando as vasilhas, ensaboar todas as vasilhas depois, com a torneira desligada, depois usar, né, para enxaguar tudo de uma vez. Energia elétrica também, pessoal, é uma energia que a gente perde, que tem muito desperdício na casa, né? E são vilões, né, os eletrodomésticos que usam essa energia.
eles aumentam muito a conta de energia. Por exemplo, o chuveiro, ele é o vilão número 1 da casa, porque o consumo de energia dele é muito alto. Então, tem estudos que mostram aí um banho de no máximo 10 minutos. O ferro de passar, ele pode ser considerado o inimigo da casa. Então, o ideal é passar a roupa toda de uma vez, não ficar ligando e desligando o ferro várias vezes. A geladeira seria o vilão número 2 da casa, mas aí tem um detalhe que é um eletrodoméstico insubstituível, né, pessoal? Tem que ter geladeira, né? Geladeira faz muita falta hoje no mundo de hoje. Porém, é bom colocar no local ventilado, longe do sol, longe do fogão, longe do forno. A geladeira tem uma pecinha atrás que mostra uma distância ideal da parede, né? E não colocar nada quente dentro da geladeira e abrir o mínimo possível. E tem um teste que você faz o seguinte: você fecha a geladeira com uma folha de papel na porta. Se você conseguir tirar essa folha, porque é sinal que talvez a borracha da geladeira não esteja isolando bem, né, segurando bem a temperatura lá dentro. Filtro de linha. Fio de linha é aquele aparelho que a gente liga na tomada e coloca várias outras tomadas de eletrodomésticos nele. Então, assim, qual que é o cuidado? Saiu de casa, foi viajar, tira esse fio de linha da tomada, né? Não tem necessidade, apesar dos eletrodomésticos hoje ter aquela função stand-by, você pode tirar tranquilamente da tomada e evitar esse desperdício. Televisão, não dormir com ela ligada, né? Porque ele é um gasto que você está tendo, um desperdício, melhor dizendo, que vai impactar na sua conta de luz. E também recomenda-se assistir televisão de luz apagada. Né? Não tem problema com os olhos, isso não vai afetar a sua visão e vai gerar uma economia. Em relação às lâmpadas fluorescentes, elas gastam menos, são mais duradouras. É interessante ter aquele selo do Procel e no custo-benefício elas acabam compensando. Apesar do valor delas ser um pouco maior do que as lâmpadas comuns, as fluorescentes no final do mês dão uma diferença na conta. E computador, pessoal, a gente deve sempre fazer assim: não está de frente para o computador, desliga, não deixa ele ali só o silencioso, hibernando, desliga o computador. Hoje tem muitas formas de você salvar tudo que você já fez, então não tem necessidade de ficar gastando luz ali sem você estar usando o computador. Bom, mais uma vez eu tirei as referências do curso online Faça Fácil Economia Doméstica do CRA do Rio de Janeiro e do Caderno de Educação Financeira Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central. Muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve nós lançaremos a nossa 6ª aula, e que será a aula final. E lembre-se, desperdícios não geram bem-estar. Obrigado.